Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, pós-final de semana aí com o empate do Grêmio. O Grêmio apenas 2 pontos na tabela de classificação em zona de rebaixamento e agora 8 pontos dos líderes. O Internacional ontem no Beira-Rio, uma grande vitória diante do Cruzeiro. Um grande clássico, um grande jogo. Exemplo também, são 2 clássicos do futebol brasileiro, que foi Grêmio e Corinthians, Corinthians e Grêmio, Internacional e Cruzeiro. Daqui a pouquinho, a Conmebol estará sendo o sorteio, aí vamos conhecer quem serão os adversários da dupla Grenal, ou elas mesmo, pode ser no Clássico Grenal, né? Nas oitavas de final da Libertadores da América. Mas jogos que vão acontecer somente após a Copa América. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, sempre animadíssimo, Darcy. Admirando cada vez mais as pessoas que têm coragem. Né? As que não têm se escondem. Se escondem, que lástima. Você admira? Admiro, sem dúvida. Ângelo Garbazzi, será que vai sobrar aí para alguém hoje? Vamos saber, sempre sobra, né? Tem. Fábio Berti, Juventude, grande vitória, fora de casa. Engrenando. O Paysandu, que será o adversário do Inter, né? Na Copa, meio de semana de jogos da Copa do Brasil, mas a dupla somente na outra, né? Uma grande vitória fora de casa. Olha, vaga nas oitavas de final da Libertadores, está subindo a lomba, está subindo, voltando a ser o que é. Juventude engrenando e eu compartilhando. Ah, isso aí, faça que nem o Fábio Berti, vai compartilhando. E nosso repórter Guilherme Paz vai nos monitorar em relação às informações, o sorteio que está acontecendo, aí definindo aí os confrontos, né, das oitavas de final da Libertadores da América. Bom, você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, né? No Facebook, inclusive, você participa fazendo o programa conosco, mandando a sua crítica, a sua mensagem e compartilhando, né? Nos seus grupos, pedindo que seus amigos também compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Completamos aí, vamos para o 11º mês, né, da nossa vida aí, no próximo dia 2, e uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local, né? Então é importante que você faça isso para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Também o nosso WhatsApp, né? Para você, agende aí, para você mandar aí a sua mensagem. 51, o código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso Dois Toques para CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição, uma empresa genuinamente gaúcha também, né? Mais do que centenária. Bom, mas o Internacional ontem, um grande clássico do futebol brasileiro, e uma grande vitória do Internacional que, olha, com 2 adversários, inimigos diretos na busca aí até do título brasileiro, venceu o Flamengo no domingo passado e ontem venceu o Cruzeiro por 3-1, Cruzeiro do Mano Menezes, que é apontado aí como um dos favoritos, inclusive conquista da Libertadores da América, Campeonato Brasileiro também. Quem nos traz essa vitória do Inter ontem no Beira-Rio é o repórter Pedro Oliveira. 30 minutos de muitas oportunidades para os dois lados. 30 minutos de um jogo muito disputado. Um jogo entre grandes, onde o detalhe faz a diferença. Mas até nas grandes partidas, os vencedores têm que contar com a sorte. Paulo Guerreiro cobrou falta. A bola desviou na barreira, bateu na trave e sobrou para Nonato abrir o placar. Sabíamos que teríamos que ter paciência para criar nossas oportunidades. Eu acho que a equipe foi muito madura em todos os sentidos. No primeiro tempo a gente saiu com o tripé porque nós queríamos e precisávamos agredir um pouco mais os volantes deles por dentro, tirar um pouco essa bola de Fred, de Thiago Neves, porque é um jogo perigoso. Mas nem tudo é um mar de rosas. Depois do gol, o momento era do time de Minas e não demorou muito para Dedé, numa desatenção da defesa colorada, deixar tudo igual. A gente errou alguns passes por dentro, principalmente no início do primeiro tempo ali, que gera uma saída rápida e um contra-ataque.
mas também fizemos o gol, sofremos o empate com uma bola parada. Com tudo igual novamente, as chances apareceram para os dois lados. Lomba defendia de um lado e Fábio do outro. Mas eu não falei que os vencedores contam com sorte? Pois é, foi só no terceiro rebote, já sem goleiro, que Paulo Guerreiro botou o Inter mais uma vez em vantagem no placar. Já superior na partida, era só o Colorado quem atacava. Nonato foi derrubado dentro da área. D'Alessandro pra bola aí. Errou! Mas isso não afetou a superioridade colorada. Já aos 37 do segundo tempo, Sobis cobrou uma falta lá do meio da rua e Rodrigo Moledo botou a bola no fundo do gol. Internacional 3-1 contra o Cruzeiro. E no segundo tempo, acho que a gente criou muitas oportunidades, teve para matar o jogo no 3-1 no pênalti, mas mesmo assim a equipe teve maturidade, não saindo gol e consistência para fazer o terceiro, ainda criou outras oportunidades, o que valoriza, no contexto geral desse jogo, a grande vitória que tivemos. No finalzinho do jogo, o clima ainda esquentou. Edilson do Cruzeiro deu uma cotovelada em Nico Lopes e foi expulso, mas o atacante do Inter não ficou nada feliz. Falei para ele se tranquilizar, que já tinha acontecido a expulsão, que já tinha acontecido e deixasse passar e que esfriasse a cabeça que o jogo estava terminado, para que não levássemos aquilo para frente. Pois é, uma vitória o Inter passou a ser um time consciente, Darcy, um time que mostra que passa a ter a cara do seu treinador. Contra time grande, eu tenho Esse é o grande, essa ideia, o Internacional sabe que precisa se aplicar e joga bem. Ainda ficou uma outra questão que o treinador ajustou. Não gosto do treinador, tem que mandar esse treinador embora mesmo. Ele recuperou aí o Moledo, quem mais? Os dois laterais, ele recuperou o Nico Lopes e mais uma meia dúzia de jogadores. Não serve para o Internacional. Ele acertou o time, fez jogar eficiente, rápido. O Internacional joga contra o grande com muita aplicação. Contra os pequenos é que dão uma afrouxada. Isso aí precisa arrumar. Ele, por exemplo, fez esse menino que entrou, Nonato, ele conta com a presença do D'Alessandro no time, é muito melhor para ele, porque o D'Alessandro ajuda ele a pensar no jogo, orienta mais, fica melhor. Então, se botasse o Sarrafiori com o Renato ia dar problema, com o Nonato ia dar problema. Então essa alteração me parece legal. Tendo que o Internacional está no caminho certo, está bem, está organizado, embora a torcida do Internacional não confie no treinador. Eu volto a dizer, o Argelo, o Celso Rotti, o Zago, nós estaríamos aí com boas opções. Antes que o comandante do programa comece a ironizar, eu já vou sair na frente. Ironizar? Ironizar. Sempre tu tem mania de ironizar comigo no programa. Eu vou sair na frente. Eu vou sair na frente antes que tu comece a dar a pauleira. Bom, eu quero dizer o seguinte, que ontem eu assisti uma grande partida do D'Alessandro e principalmente quando o treinador corrigiu o posicionamento dele no segundo tempo, ou seja, o D'Alessandro, com a categoria dele, deixou de ser ponta e passou a armar a jogada pelo meio. E jogou o Nonato lá para o lado. Porque o Nonato, como fisicamente é um cara muito bem dotado, ele fez muito mais, correu muito mais e permitiu que o D'Alessandro pudesse jogar de modo forte. Ficar de articulador ali para o meio e ele pifando os caras. Quer dizer, o treinador teve a visão no vestiário. Só que não foi no segundo tempo. Só que isso aí não foi no segundo tempo. Me permite... Teve a visão? Não sei, parece que no segundo tempo ele começou o Nonato pela esquerda. Não foi. Ele escalou o jogo. O Internacional saiu dessa maneira. Mas não começou dessa maneira. Não, claro que começou, Garbaz. Eu não sei que jogo tu vê, Garbaz. A escalação foi feita dessa maneira, Garbaz. Ele começou com o D'Alessandro aberto pela direita. Porra! Será que eu vi mal? Carvalho, me permite discordar, porque senão fica o debate tema do Cadu aí toda segunda-feira e aí centraliza muito. Me ajuda, meu irmão. Isso. Me permite discordar só no seguinte sentido. O D'Alessandro não é um cara que depende de posicionamento do treinador. Eu não vejo que ele tenha corrigido o posicionamento dele. É uma forma natural, porque a característica desse outro jogador que você citaram, que o Darcy e tu perceberam muito bem, que foi um jogador
que não apenas pelo gol, não apenas por ter cavado um pênalti, mas pela movimentação, deu aquilo que faltava para o Internacional, que é conseguir ter posse de bola, conseguir ter opção para trocar passe e segurar a bola no meio do campo, para ter o timing correto de levá-la até o ataque. Então foi um dos primeiros jogos no ano que o Internacional não entregou a bola para o adversário. Passou mais pela esquerda. Depois de certo tempo, e o D'Alessandro veio mais para o meio e o Nico para a direita. Mas isso foi natural em torno de se ter encontrado o espaço. Tu vem sempre com o teu mesmo discurso. E não de posicionamento do treinador. Parece que tu vem com um discurso decorado de casa. Mas o resto que o Odair... Que discurso decorado? Todo mundo que estava discutindo comigo e vendo o jogo diz assim, olha lá agora a mudança que ele fez. Nonato pela esquerda... Mas a mudança ele fez no início. Ele veio com essa proposta para o início do jogo, Garbasco. Não. Nonato não estava aberto pela esquerda. Em todas as alternativas que a gente tem que fazer análise, o Internacional joga com um tripé defensivo, onde tem o Rodrigo Dourado, tem o Patrick e tem o Edenilson. Sem a figura de um dos três, o Nonato entra na posição de um dos dois que estão de fora, já que o Rodrigo Dourado ele não consegue fazer a função e fica o Rodrigo Lindoso ou o Richelli. No caso, o Nonato, de característica dele, pelo que ele veio de São Caetano, pelo que ele jogou no Sub-20, Sub-23 do Internacional, pelo que ele treina, pelo que ele joga só do lado direito. Ele vai pelo lado esquerdo, numa jogada, no outra, quando o Internacional sofre um escanteio, porque aí existe uma inversão de posicionamento, tanto do Zeca quanto o Iago. O Iago muda de lado com o Zeca, e nessa característica o Nonato também. O Nonato vai lá para outra ponta quando o Internacional sofre um escanteio por conta da bola aérea e posicionamento de ser mais alto ou mais baixo. O gol dele mesmo foi numa cobrança de falta, mas ele entrou por aonde? Centro. Ele pode ter essa movimentação porque ele é um cara vigoroso, ele tem força, ele tem movimentação. Então ele se movimenta muito. É por isso que o D'Alessandro rendeu mais. Ele correu no meio de campo por todo mundo. Tem mais espaço, né? Tem mais o Edenilson, que ali se movimenta bem. Então ficou fácil. Qualquer um que jogasse, e o Lindoso jogou mais trancado, qualquer um que jogasse ia... Eu vou continuar com a minha forma. Mas não vamos falar todo o programa tu defendendo isso aí. Eu lembro de um jogo muito importante do Nonato, onde ele apareceu para o mundo, apareceu para o Internacional, que foi Inter de Caxias no Beira-Rio, que ele jogou totalmente o jogo inteiro pela esquerda. Foi fantástico aquele jogo. Ele não foi para o lado direito, porque do lado direito tinha a figura de um outro jogador que agora não me recordo o nome. Só que nesse jogo ele ficou do lado... Mas eu acho que o mais importante que o senhor tinha que ver, porque o senhor só vê aquilo, né? Que nem, como é aquele negócio que o cavalo usa do lado ali? Só vê, só olha pra frente. Não. Tá com o visor aqui, tá com o visor. Eu pensei que o senhor ia chegar aqui... Essa aí não. Essa tem que ir no Eu pensei que o senhor ia chegar aqui e ia dizer a postura do Internacional, que o senhor sempre criticou, que era um time que eu não vou dizer aquela palavra que o senhor diz para não soar mal no ouvido do telespectador. Ou seja, o Internacional não foi mais aquele time e não foi contra o River Plate e não foi esse jogo contra o Cruzeiro, ou seja, aquele time que marca e se encolhe. Eu não sou um cara intransigente, reconheço. Agora, quero que tu veja também, ou então vão passar o tape da partida toda, que a partir do segundo tempo o Nonato passou a jogar pela esquerda e o D'Alessandro... Não vamos discutir isso aí. Mas em todas as questões, o Internacional saiu vamos discutir isso aí. Vai ter um programa em cima disso. Não adianta o programa. É que quando eu tenho razão... Tu vem com o discurso sempre pronto de casa. Isso é o teu discurso de sempre. Isso, rapaz. É o teu discurso de sempre. É só isso que tu sabe dizer. Não, porque tem que jogar aqui, porque tem que jogar ali, porque tu não tem o discurso. Eu não sei que jogo tu vê, eu não vou me irritar com isso. E já que está falando do Internacional, eu quero falar mais uma coisa também, né? Dizendo que o Internacional agora está sujeito na metade do ano, né, Guilherme? Está sujeito na metade do ano a perder jogadores? A perder o Iago? O Iago. Eu quero dizer o seguinte, o Internacional não vai perder. Se o Internacional conseguir um dinheiro, não vai perder. Porque esse rapaz, ele leva a bola e eu não vejo consequência nenhuma. Eu não vejo durante a partida um cruzamento bom dele. Carrega e morre na intermediária. Então, se vender, vai ganhar dinheiro. O senhor não sabe ver as coisas boas no time de futebol. O senhor quer se caracterizar por um crítico, quer fazer um tipo.
Né? Só quer fazer um tipo, que não tem sentido nenhum. O Internacional mostrou tantas coisas boas ontem. O senhor vem bater nessa do Iago, que o Internacional está negociando, sim. Provavelmente o futebol Portugal. Não vai perder. Mas, bom, o Internacional quer se desfazer, mas o senhor sabe que... É um lado muito importante para o Internacional, que há tempo não vem de um jogador que é da base, que é formado nas categorias. A gente pensou que o primeiro a sair seria o Rodrigo Dourado e não, vai ser o Iago. Mas o Internacional tem somente 50% do valor desse jogador. Mas é uma venda boa, né? Sim, não, claro, não tenha dúvida. Para mim é importante saber o seguinte, importante saber do Internacional. O Internacional melhorou. Exatamente. O Internacional recuperou. Mas eu estou tentando desde o início fazer isso no programa. O Internacional ganhou a confiança do seu torcedor. O Internacional está entusiasmado, o Internacional está fazendo bons jogos. Tá. O que existe rigorosamente no Internacional é o seguinte, é uma sistemática crítica ao treinador. Do torcedor. Do torcedor do Internacional, é o próprio torcedor do Inter, que não respeita o cara que trabalha, que se aplica, que vai lá, que muda. Ele até, na entrevista, ele até comete um outro equívoco, mas isso é na entrevista, não é no trabalho. Quando diz, olha, sofremos um gol de bola parada, sim, mas e aí, fez 3 de bola parada? Essas coisas que precisa concatenar um pouquinho melhor. Só um pouquinho, Darmas. Essas coisas então precisa concatenar, mas o trabalho prático do Internacional, com resultado prático, é bom. O Internacional, ao fazer gols de bola parada, é a confirmação de que o treinamento fechado tem sentido. Agora eu quero dizer o seguinte, eu aqui nunca, em nenhum momento, joguei pedrada no treinador. Certo. E o que eu digo aqui no programa é o seguinte... Meu Deus! O que eu digo é o seguinte, e isso acontece há 40 anos. Há 40 anos. O Internacional, no Beira-Rio, é um time feroz, combativo e difícil de ser batido. Agora, eu quero ver este mesmo Internacional fora de casa. Mas você não viu o jogo contra o River Plate? Que mais? Como é que disse? Que mais? Eu vi contra a Chapecoense. Não, José... Pô, que nem o Josias disse, quem é que foi disso, quem é que disse aquilo? Não, tu dorme no jogo e não vê, depois tu escuta as rádios e vem dizer. Não viu o jogo? Não viu o jogo contra a Chapecoense? Chapecoense, o Inter jogou com o time reserva, totalmente reserva. Como é que tu vai comparar um time titular com um time reserva? O Palmeiras que atacou e perdeu. O jogo contra a Chapecoense foi um jogo atípico. Contra o Palmeiras... Não, mas ele não vê. O Palmeiras é somente... o melhor time desse campeonato. Não, mas eu quero ver outras partidas. Mas o Palmeiras tem... O Palmeiras há 27 jogos, para um pouquinho, 28, para um pouquinho. Isso tem valor. Não tomou a mesma coisa de bola do Palmeiras. É a mesma coisa tu dizer que o Filipão é um mau treinador. O cara que organiza... Não, mas e como é que jogou o Palmeiras? É um time pragmático. O Filipão joga assim. Se não viu o jogo, vamos falar um jogo lá de sábado retrasado. O Palmeiras fez um gol e recuou. Eu não gosto. Mas ninguém está dizendo que gosta. Este é o sistema do Palmeiras. Não sou obrigado a gostar. Na análise a ser feita que o Palmeiras fez um gol e recuou, é um pouco da característica do Filipão, sim, porque o time pragmático. O Internacional não sabe propor o jogo, eu ainda acredito que o Internacional não sabe propor o jogo. Ontem fez muito diferente, me surpreendeu a postura do Internacional de tocar a bola, e já tinha feito contra o River. Sim, só que daí a gente achava que contra o River era uma coisa única no mundo. Não, mostrou que está evoluindo. O Internacional vem numa crescente muito boa. E é mérito, sim, do Oderhelm e dos companheiros, dos jogadores. Só que contra o Palmeiras foi tático. O Felipão que quis recuar para sair no contra-ataque. Mas olha os adversários. Mas aí quando é o Filipão é estratégia tática para sair. Quando é o Odair, aí é o termo aquele que esse senhor usa aqui? Não. Aí não vou dizer aquele termo, eu vou dizer outro assim, né? Aí é medroso. Aí o Filipão é estratégia tática. Bom, o Internacional está sendo reconhecido no centro do país, como um dos principais times do futebol brasileiro, como candidato a título da Libertadores. Quais são os últimos 3 jogos do Internacional? Flamengo, River Plate e Cruzeiro. Olha aqui, olha aqui. E o Palmeiras, nesse contexto... Eu não vou cansar... Olha os adversários que o Internacional... eu não vou cansar a beleza do telespectador. Não, mas tu cansa. Não vou cansar a beleza, vou falar pela última vez. Cada vez que nós sentarmos nesse programa, eu quero que vocês analisem uma vitória do Internacional fora de casa. Chega, não vou discutir mais isso. Como é que é? Cada vez que nós sentarmos aqui no programa, eu quero que vocês discutam comigo uma vitória do Internacional fora de casa, no Campeonato Brasileiro. Aí vamos conversar. Quando ele embalar uma quantidade de vitória, aí eu vou dizer, o Internacional é potencial candidato ao título. Agora, quando
faz o dever de casa e não desempenha fora, não é time para ganhar Campeonato Brasileiro. Mas a análise a ser feita agora de Campeonato Brasileiro, desculpa, Darcy, daqui a pouquinho, às 9h30, começa na sede da Conmebol o sorteio da Libertadores. Acredito eu que só contra o Grêmio, porque é clássico Grenal, que o Inter não chega como favorito. Contra todos os outros se você fizer uma análise do Internacional com ele mesmo, o Internacional cresce, melhora. E o Internacional, a esta dificuldade de vencer fora de casa, ele tem encontrado. E isto faz parte de uma equipe que ainda está em formação, o Internacional. Não está pronto ainda não. As equipes que já estavam prontas, como o Cruzeiro, não venceram fora de casa. Perdeu para o Flamengo, perdeu para o Internacional. Fora de casa. O Flamengo, que gastou uma cacetada de dinheiro, quase que eu disse outra coisa, uma cacetada de dinheiro, não está conseguindo fazer nada fora de casa. O time que consegue, porque tem uma organização já desde o ano passado, é o Palmeiras. É o Palmeiras. E o jogo que empatou contra o Brasil, lá de Alagoas, é porque jogou com as reservas. Então, essas questões precisamos ver. Eu, sinceramente, eu vejo o Internacional como há muito tempo eu não via no Campeonato Brasileiro. Melhor do que o ano passado. Para te ver que eu não sou. Ó, o Guilherme Daron, não é parente do. É Daron. O Garbaschi é o melhor e mais inteligente do analista da RDC. Não sei porque o Cadu pega tanto no seu pé. A assessoria de imprensa está funcionando. Não conheço, não. É funcionário lá da RDC? Quando vem alguém afirmando que eu tenho razão, é a minha assessoria de imprensa. Deixa eu... Não é o Garbaschi. Só para a gente não inflacionar o mercado, eu quero saber quanto eu preciso despender para ganhar um elogio. Mas é tão raro. Isso aqui é tão raro. Pô, é orgânico. É orgânico. É porque os caras me encontram na rua e dizem assim, o Cadu é o Faustão do Sul. É só ele que tem a razão. É só ele. Isso é um elogio. Isso é um elogio. Ô, louco, bicho. Esse é um elogio. Não, olha o relógio, é bem parecido. Isso é um elogio, né? Isso agora não precisa andar na rua. Eu falo aqui que ele te persegue. Fala? Claro. Tu também? Não, a ti. Eu falo que ele te persegue. Eu falo aqui. Isso é um elogio. Então não é. Agora, tu não quer que eu diga. Eu nem posso publicamente dizer que quando me encontram e falo de ti. Eu não posso dizer isso. Vindo da inteligência da Darcy, repete mais uma vez. Eu já externei esse pensamento. Ele te persegue. Tá. E ele te persegue porque ele percebe com clareza que se ele não te pegar no pé, a tua qualidade atropela ele. E eu morro de medo dele, claro, sabe por quê? Porque eu tenho o aval da direção da emissora. Eu sei disso. Eu tenho. Eu estou dizendo que o Garbaschi funciona sob pressão, é isso? Exatamente. Tá. Quero aproveitar e mandar um abraço ao doutor Mário Sérgio Martins, que está nos assistindo. E eu quero também mandar a minha revolta tremenda com relação a Edilson. Que cara covarde. Mas sabe uma coisa? Esse cara tem que ser banido do futebol, porque ele dá um cotovelaço num cara que está de costa para ele. Ele é um baita de um covarde. Eu duvido ele fazer isso de frente. E eu quero dizer o seguinte, não pensa que ele tem o aval da torcida do Grêmio, porque não tem também. Porque ele provocou a saída dele para o Grêmio. Ele quis ir para o Cruzeiro. Claro, a grana é maior. Botar o Grêmio na história que não tem nada a ver com o Grêmio. E o que o Galinho queria? Ele queria que o Inter ficasse com um a menos também. Ele joga no Cruzeiro hoje. Se o senhor acompanha, mas o senhor não acompanha, depois o senhor ouve o que os outros lhe dizem. Na entrevista coletiva, o senhor viu o que o Mano Menezes disse? Repudiou. E disse, inclusive, ele disse que não aceita esse tipo de coisa, e inclusive o Edilson está correndo o perigo de até perder a posição de titular na equipe do Cruzeiro. Até isso. Agora, não só o Mano disse, o Mano até me admirei por ele, por essa declaração, e não esperaria coisa diferente. Agora, o cara fazer uma agressão desta, e sabe o que ele disse? Eu poderia, em várias outras jogadas que eu disputei com o jogador do Internacional, eu poderia ter feito antes. Claro que ele não fez antes. Se ele faz antes, ele deixa o Cruzeiro com 10. O Garbaschi não justifica a atitude dele. Ele foi até criticado, condenado pelo próprio técnico dele, o Mano Menezes. Mas ele caiu numa realidade depois, e aí o senhor acompanhou, então, já que o senhor escuta os outros, na coletiva do Sobs, na entrevista do Sobs, que ele logo em seguida ligou para o Sobs, pediu o telefone
do Nico Lopes para se desculpar com eles ele. conversaram. Por que tu ironiza que eu escuto os outros? Eu não vou escutar rádio? Eu não vou ouvir televisão? O que tu faz? Tu fica com tudo desligado? Não. Tu escuta a ti mesmo? Eu sou obrigado. Então por que mas eu não preciso fazer o meu conceito. Tu diz que eu escuto Não, eu não preciso fazer o meu conceito em cima da opinião dos outros. Não é em cima do conceito. Eu escuto todo mundo e tenho meu ponto de vista. Para de dizer que eu escuto os outros. Pô, só me incomoda aqui, rapaz. Sabe o que eu acho nessas questões todas? Eu vejo o seguinte, por exemplo, esta briga que deu, esta agressão, esse covarde que cometeu o Edilson, destemperada, incompreensível, é que os próprios jogadores ali na frente, que eles têm uma grande confraria, eles se entendem mais rapidamente do que os torcedores. No teu caso, que é um torcedor colorado, está irritado, indignado pelo coloradismo. É torcedor colorado? E pelo jornalista, eu não sabia disso. E pelo jornalista experiente que tu és. Não, enquanto ele trabalhou, deixa eu fazer essa confissão, enquanto ele trabalhou diariamente como repórter, eu nunca descobri o Clube do Garbaschi. Agora, até sei porque a gente conversa. Bom, então ele critica tanto o Inter que eu suspeitava que ele fosse gremista. Quero ser... Mas isso não importa que eu seja imparcial, que tenha meu ponto de vista e que eu mando metralhadora para todo mundo. No tempo que ele integrou a equipe da Maior e Melhor, ele era um cara que não puxava, Maior e Melhor chamava uma Rádio Gaúcha na sua época de trabalho. Ele era realmente um cara imparcial. Eu permito que eu era ouvinte ali. Então eu quero dizer que os jogadores no final, eles acabam se acertando e os outros ficam mal. As outras pessoas que discutem por eles é que ficam mal. E nós estamos vendo isso agora. E nós, na imprensa, como um todo, nós estamos nos valendo muito da rede social. Estamos dando muito valor para a rede social, quando deveríamos fazer, sem dúvida nenhuma, uma triagem nessas participações. Veja como nós fazemos aqui. Veja o Sidão. Veja o que ocorreu com o Sidão. Querendo ganhar audiência a qualquer preço, os caras colocam qualquer coisa no ar. Não pode ser assim. Não pode ser assim. A rede social, ela é feita para contribuir. Então, ela numa briga dessas aí, ela faz um estrondo danado. Dali a pouco, esse menino do Cruzeiro aí, o Edilson, termina vindo jogar no Internacional, os caras vão aplaudir, vão achar maravilhoso. Aí vão dizer, não, mas ele nunca vai jogar no Inter. Não interessa, ele nunca vai jogar no Internacional. Estou dizendo que se ele for, todos aplaudirão. Nós temos 1000 exemplos assim. Então, nós precisamos... Houve o erro, houve. O jogador tem que ser punido, tem que ser punido. Ponto final, acabou. O Internacional está precisando treinar pênalti. Olha o que o Internacional tem. Internacional, eu tive com todo respeito, eu acredito que o Internacional não esteja precisando treinar pênalti, e sim ter o comando de quem vai bater, que é aquele cara que treina melhor. Que no jogo não aconteceu. Mas o D'Alessandro, quem é que você sabe, é o batedor oficial. O Alfredo Bergman. O Alfredo Bergman é um jornalista. O Alfredo Bergman, grande Alfredo Bergman. Na Rede Pampa? Na Rede Pampa e na TV Educativa. O Alfredo Bergman, eu passava um programa para ele. Aí ele chegou para mim na Rádio Pampa, ele chegou e disse assim, pô, é a terceira vez que eu chego na esquina e bato o carro, o que eu faço? Troca o motorista. É a mesma coisa no Internacional. Troca o batedor de pênalti, resolve. Mas olha aqui, o Cuesta, o Nico, o D'Alessandro. Você tem... Teve um Guerreiro? Mas não. Batia pela seleção peruana. Mas não é o Garbaschi. O Internacional teve um péssimo aproveitamento na decisão do Campeonato Gaúcho. Errou 3 pênaltis. Agora teve outra oportunidade. O D'Alessandro já tinha errado um pênalti também anteriormente. Quer dizer, o Nico também tinha errado. A explicação natural é a seguinte, falta concentração. Acho que falta treino. Falta treino. Tem que treinar. Falta concentração. Pô, mas D'Alessandro com 40 anos falta treino. Essa tá gozada. Não, mas já está com quase 40 anos. Se não aprendeu até agora, não vai aprender mais. Essa foi a piada da noite. É difícil. Essa grande piada. É difícil. Falta treino. Não, estou falando do Alessandro que errou o pênalti. Falta treino. Mas aí tu quer fazer o velho tio. Não, mas ele elogiou o D'Alessandro. Eu elogiei. Só que uma análise a ser feita é que no Grenal teve defesa do Paulo Vitor. Ontem foi pra fora. Quantos minutos foi o pênalti que o D'Alessandro bateu? 27, Então 26. já não tinha mais perna. Estava cansado. O pênalti tem que ser batido por um jogador que esteja mais descansado. Não, eu concordo. Eu fiz a pergunta porque ali... Quis saber por causa disso. Ali já não tinha mais condições. Não tem mais a mesma força.
Claro que não. Troca, claro que não. bota outro cara. Mas bater pênalti é técnica. Cadu. Não é questão de força. Cadu. É técnica. Não, é técnica. mas se a perna não chega. Aí depende. Se a perna não tá pesando. Aí depende. Só pra fazer igual o repórter do de jornada, né? Começou o sorteio da Libertadores. Acompanha aí. Começou. Acompanha aí. Vem notícia. Teve um ensaio à tarde. É verdade. Teve um ensaio à tarde, que foi tudo. Aconteceu, os jogadores que vão participar do sorteio tiraram as bolinhas e tudo mais. Deu Grenal. Então Duas vezes não vai dar Grenal. Então não vai dar Grenal. Porque aí a probabilidade... é presságio, hein? A probabilidade é... E não marcaram as bolinhas nesse ensaio? Não, 1 em 16. Não. Dá de novo, tu vai no sorteio e vai dar de novo, é praticamente impossível. O cara não ganhou 280 milhões na Mega Sena? E novamente uma brasileira apresentando, né, o sorteio da Conmebol. Novamente uma brasileira apresentando. A primeira foi a Bárbara Coelho e agora a Janaína, a esposa do Luiz Carlos Júnior. Porque, olha, num sorteio, mesmo que fazendo, como é que foi? Foi um teste, né, que fizeram, né? Um ensaio. Um ensaio. E dá de novo, olha, eu aço no dedo, a não ser que seja coisa A verdade é Mas que me eu vi... joga na Mega Sena depois, né? A verdade é que eu vi falando os presidentes da dupla Grenal, eu escuto, né? Eu escuto o rádio também. É mesmo? Eu escuto o rádio. Eu vi os presidentes... Tem cara aqui que não escuta nada. Eu não escuta. Eu ouvi os presidentes... Eu não faço a minha opinião em cima da opinião dos outros. Tá. Mas eu escuto todo mundo e tenho a minha opinião. Aí o senhor faz uma mescla e vem da opinião. Eu tenho a minha opinião. Sou eu. Eu tenho. Olha aqui, ó. Eu ouvi os presidentes... Eu escuto o rádio, viu? Eu ouvi os presidentes da dupla Grenal da entrevista e nenhum quer Grenal. Agora, não querem? Os dois. Por uma razão bem simples. Os dois têm chance de permanecer, porque o jogo mais difícil é o Grenal, e fatalmente a possibilidade de ganhar dinheiro é maior, de passar de etapa. Claro. Mas a sumidade ouviu e disse que... Tá Isso. Bom, o que a gente concorda sempre em relação aí à revisão do seu carro. Na Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, você passa lá, faz a revisão do seu carro, os pneus estão ficando careca, desgastados, então aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Continua sendo aquela feirão de pneus, Avenida Ceará, 1055. Também nossos dois toques para a DD Internacional, que é uma empresa no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando do empate do Grêmio. E o Renato, né, na sua coletiva, disse que o Grêmio é o melhor time do Brasil na atualidade. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, o polêmico, o irreverente Ângelo Garbaschi, Fábio Berti e Guilherme Passos. Nós temos os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, né? Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube, no Facebook, você participa, né, mandando a sua mensagem, compartilhando também, né, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Também tem o nosso WhatsApp aí, 51 9998, tá com o Guilherme agora aí, tá aí, ó, mande sua mensagem aí. Tem cada corneta aqui, Cadu. Então vamos lá. Corneta sempre é importante, né? Corneta tem preferência. Corneta tem preferência. E nossos dois toques para a Baidolb. Na Baidolb você tem tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro. Lá você também encontra automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente. Tem o site, pessoal do interior, www.baidolb.com.br, ou o pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem dois endereços, na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, e Avenida Ipiranga 5800. Também para a Multissom. Bom, a Multissom sempre tem uma loja bem pertinho de você, em qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, o Grêmio foi a São Paulo no último sábado e ficou no empate com o Corinthians em 0-0, o Grêmio que aí chega a 2 pontos, né? E está em zona de... Claro que é início de competição, não dá para levar muito em consideração, mas é a situação do Grêmio, sim. Ou seja, em 12 pontos disputados, né? Apenas 2 pontos. Preocupa ou não preocupa? Palmeiras, né? Hein? Já está 8 atrás do Palmeiras. 8 atrás do líder, ou seja, mas o Renato disse que o Grêmio tem o melhor futebol
é uma questão só de momento, né? Que o Grêmio tem o melhor futebol brasileiro. Vamos acompanhar aí os melhores momentos do jogo de sábado? Tem razão o Renato nessa, Darcy? Depois a gente vai ver o pênalti que foi discutido ali, foi marcado pelo juiz, depois o VAR acabou invalidando, né? Aquela confusão toda, bateu na mão, jogou na mão, enfim. Depois uma discussão também, que foi muita gente falando, inclusive até o próprio técnico, o Carille, né? Dizendo que mas como a bola posta em jogo tinha que ser para o Grêmio. E não, acho que um técnico não saber das novas regras do futebol não justifica. Não tem mais essa. Pela nova regra, não tem mais essa de disputa. Tá aí, acho que aí o lance do. Acho que está aí, ó. Esse é o lance, ó. Esse é o lance. E depois o reinício da partida foi posta em jogo. O que vocês acharam aí? Foi pênalti? Não foi pênalti? Pênalti. A posição, eu quero dizer o seguinte, eu entendo que o árbitro erra tanto quanto erram os atletas, quanto erra o treinador. Então, foi pênalti ou não justifica uma derrota. Não, pode até alterar o placar, mas a derrota ou o empate não é justificado por isso. A posição correta ali é com os braços para trás. É como ficam todos os atletas quando ficam na frente da bola. Esse foi o único que ficou meio agachado e com as mãos para o lado. Esse é o problema. A bola tocou na mão dele, é pênalti. E o jogador foi inteligente ao ponto de mirar o braço dele e chutou no braço dele. Ele não foi cruzar. Mas se for isso aí, não vai ter que ir nos pênaltis, né? Não. O cara mirar e jogar no pênalti? Não, braço para trás. Cadu, braço para trás. Recolhido. Assim ficam todos os atletas. É verdade. Cadu, uma análise a ser feita. Ficou de forma diferente. Ele ficou agachado e com as mãos assim. Não é essa a posição, é para trás. Tá aí um conhecedor de arbitragem, fez uma curso de análise arbitragem. A ser feita. Eu até fiz uma videochamada hoje com a Nadine Câmara Bastos, que é comentarista de uma outra emissora no Brasil, que a gente trabalhou junto na arbitragem. O que acontece? Essa é a recomendação. Tá aí o lance, Tanto é que o Everton sai falando disso. Você ampliou o seu corpo, você colocou uma área a mais fora o seu tronco, suas coxas, para a bola não passar. Seu braço é correto, é a bolinha para trás. O Fagner justificou na saída do intervalo falando: é impossível, é humanamente impossível a gente não estar com aquele movimento. Esse é o movimento natural. Não, gente, jogador de futebol tem que aprender, movimento natural não é esse. Se a nova regra agora fala que qualquer gol bate na mão e entra, é para anular, isso não é pênalti. Só que, deixa eu fazer o contraponto aí, o que se diz na regra é o seguinte: quando tu tirou a trajetória da bola, e aí não houve. Mas nesse aí não caso, houve, aí não, a bola não tirou a trajetória da bola. Tirou sim, Cadu, porque a bola seria para o meio da área. Não iria dar nada. O Cássio ia pegar a bola, mas não é o caso de dar nada, não dá nada. Tranquilo. Só que mesmo assim, houve um erro, porque a bola estava com o jogador do Grêmio. Poderia ter tentado a finalização e feito. Não, marcou pênalti, bola ao chão pro Corinthians. Poxa, o Everton usou a regra a seu favor e foi inteligente. Não, mas vamos braço explicar. Pra trás. Tudo bem. Braço para trás. Eu também fiz curso de arbitragem. Vamos explicar isso aí também. Eu sou prático licenciado. A questão de reposição de bola. Inclusive, até foi um erro por parte do técnico do Corinthians. Tem que saber, tem que conhecer a nova regra. A bola bateu no árbitro ou esses lances, a bola no chão. Só que essa bola no chão deveria ter feito uma disputa. Mas não tem. Então, pela nova regra não existe mais disputa. Se fosse na área do Grêmio, a reposição é feita pelo goleiro. Não tem mais. É uma outra questão. Mas deveria. Não tem mais. Pela nova regra da FIFA, não tem mais o confronto numa reposição de bola. Se fosse na área do Grêmio, a bola seria dada para o goleiro do Grêmio colocar em reposição de jogo. Né? Agora, um técnico tem que saber da nova regra, né? O Carille tem que saber. Mas foi bacana a declaração dele. Não é justo nessa nova regra. Bom, aí é uma outra questão. Por isso eu usei uma outra questão. Isso é uma outra questão. Mas se eu falasse em técnico, eu acho que o técnico também tem que ver e olhar algumas coisas, e eu acho que o técnico do Grêmio acho que tem que ir no oftalmologista porque não está vendo algumas coisas, o seu Renato Portaluppi. É um grande treinador, botou o Grêmio lá em cima, tudo bem, mas não significa que ele também não esteja em baixa como o time do Grêmio. Por exemplo, o Grêmio está praticando o melhor futebol do Brasil. Quando? Este ano não. Ele está vivendo do passado? Não está praticando o melhor futebol. Diz assim, daqui um pouco o Grêmio vai decolar. Quando o Grêmio for decolar, os outros já tomaram conta da pista.
Está na hora de decolar, porque senão vai haver uma disparada de 10, 12, 14 pontos e ele vai ficar nesse discurso. Esse discurso do Renato é discurso de engana bobo. Engana bobo. Sempre dizendo no final das entrevistas, o Grêmio pratica o melhor futebol do Brasil. Praticava, hoje não. Nós sabemos que o Renato, ao final dos jogos, ele faz a declaração que lhe interessa. Ele não analisa o jogo taticamente, nem quando ganha, nem quando perde. Ele faz as coisas de acordo com as suas conveniências. E é assim que ele leva o grupo de atletas. É assim que ele consegue, queiram ou não, o Renato é um vencedor. O Renato Mas isso não se discute. Mas é decorrência desse comportamento. Então, ele não sai atirando contra os jogadores publicamente, ele vai resolver internamente. Mas é que nem hoje o Garbaschi aqui. O Garbaschi ele gosta de atirar para tudo que é lado. Ele faz o tipo Renato. Depois ele vê, ele dá porrada em todo mundo, para ninguém ser. Depois ele morde a língua. Depois ele vai ter que chegar aqui, vai ter que refazer o que disse. Como falou do Odair. Agora como está falando do Renato. Continuo falando. Eu continuo falando. Vocês vão fazer eu ficar quieto e me calar quando houver uma sequência de vitórias fora de casa. Aí tu faz. Agora eu continuo com aquilo. Não desempenha fora de casa. Mas quem tem uma sequência de vitórias fora de casa é campeão. É isso? O time que quer ser campeão tem que ter. Agora voltando para o Grêmio, que é o assunto do momento, o Grêmio tem uma oitavas de final da Copa do Brasil contra o Juventude. E olha, eu falo de cadeira, teoricamente, absolutamente batível. O meu Juventude. Absolutamente batível. E começam as oitavas de final da Libertadores da América. O foco do Grêmio é esse, não é nem jogar muito bem, não é nem ser melhor futebol. Não? Mas é evidente que não. Mas é que quando o Renato diz assim, o meu time joga o melhor futebol do Brasil, ele não condena a arbitragem, ele não condena o adversário, ele fala, não está jogando, mas sabe fazer o melhor. Ele resolve as suas coisas e sem agredir os demais, ele fica na dele. Mas olha, aqui tem uma coisa aqui, e ainda faz o seguinte acréscimo, é a minha opinião, podem discordar que não tem problema, não fico bravo, pode discordar. Mas esse é o sistema de trabalho. Tem uma coisa aqui, Vamos lá, preferência, informação tem preferência. Denis Alves, né, Cadu, dá para treinar a bola no braço, é só bater bem na bola, vão se aproveitar da regra. Disse o Denis Alves, que é ex-árbitro da federação. Foi o que eu falei, acabei de falar. Agora os caras vão treinar, o atacante vai treinar para chutar no braço. Mas ainda falando sobre o Renato, eu quero deixar no ar uma pergunta, e por que ele não responde, ou alguém do Grêmio que possa responder, por que a insistência com Montoya jogando pela direita? Já viu que não deu. Será, Renato, é porque a imprensa está batendo em cima disso e você está teimando? Isso aí foi outra coisa que ele escutou. Sabe o que ocorre, que eu vejo nos problemas? Embora tenha razão. Eu percebo. Obrigado. Percebo que o Renato, como ele não conseguiu um rendimento bom para esses setores, ele começa a girar jogador. Inicialmente acreditou no Marinho. Não tem solução. A Montoya, Alisson. O Alisson foi o melhor de todos. Foi um pouco melhor, mas aí se machuca. Então ele ou recebe o cartão. Então ele tem que tentar, ele tenta solucionar os seus problemas com as condições que ele não tem. Mas tem um que já está provado que não dá. Montoya não dá pela direita. Não sei onde é que ele vai dar, mas pela direita ele não deu. Acontece que ele definiu, há determinados jogos que tu tem que olhar. Eu tenho o Montoya e o Marinho. Eu tenho que botar o Montoya. Não, mas tinha o Alisson. O Alisson ficou no banco. O Alisson volta de lesão. Mas estava no banco no último jogo. Hein? Mas ele vinha de lesão. O outro está em melhor condição. Não vai chegar um momento que o Renato vai ter que criar uma alternativa de formatação tática do Grêmio? Sim. Mas o Renato só tem uma maneira Ele continua jogando. E tu vê como o Ramiro era importante nesse time, que ele já testou 3, 4, não sei quantas alternativas para não mudar aquele formato. Mas ele não arreda 1 milímetro. Ou o jogador se adequa à característica que o Ramiro utilizava, de cobrir o lateral, de fazer aquela jogada que permitia que o lateral fosse fundo, fazer a jogada de tempo, de trazer para dentro, para aproximar. Antes era mais com o Luan, que fazia aquela flutuação por ali. Hoje a gente nem sabe se é o Jean-Pierre, que é um jogador jovem, está com problema no ombro, enfim. Mas, jogou 2 jogos bem. Firmou, consolidou, machucou. É muito azar também, né? Mas o Ramiro já no fim também já não fazia mais. Já não estava. O problema é o meio de campo. O problema é que. É um treinador de um esquema só? Não, mas o problema é o meio de campo. Ele mudou em o tempo que ele está no Grêmio, 2 anos e meio, ele teve que mudar 125 jogadores no meio de campo.
Foi tudo vendido. Mas o problema é que o Renato tem uma mecânica de jogo, ele não muda, é uma mecânica. Só que ele não tem mais aqueles jogadores que tinham, que faziam as determinadas funções. Esse é o grande problema. O problema é você não tem nenhum na escolha do seu banco, se escolher o banco certo. Aí é o nosso banco, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos, né? Um desses é que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique, simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Olha aqui, ó. Você está fazendo uma reforma na sua casa, está construindo, a gente tem que sempre manter a casa legal, né? Então, material de construção é lá na Ferragem Lampião. Tudo que você possa imaginar em material de construção você encontra lá. E também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, lâmpadas LEDs, luminárias, tudo isso você encontra na Ferragem Lampião. Olha, lá tem televendas e teleentrega. Tem o site, pessoal para adquirir pelo site, www.ferragemlampião.com.br. Os telefones estão aí na tela para você, 51 código de área, 3340-0899. Também tem o WhatsApp, 51 código de área, 991-80-0162. Tome nota, mesmo que agora você não está precisando, não está projetando, mas daqui um pouco vai precisar, então tome nota aí dos contatos da Ferragem Lampião. Lá também estacionamento, não tem essa de estacionar e ter que caminhar uma grande distância. Não, estacionamento está na porta, ali do lado. Fica na Alberto Silva, 85, bem próximo, juntinho ali, à Avenida Assis Brasil. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando aí de Série B, Série C e Série D, os clubes gaúchos envolvidos nessa competição. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, polêmico e irreverente Ângelo Garbaschi, Fábio Berti e Guilherme Passos. Assista os canais 24 524 da NET para as principais cidades do Rio Grande, para o mundo. Vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Face e também o nosso WhatsApp aí para você mandar a sua mensagem. Nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village, se tornar um cliente, www.village.com.br. Também para, olha, você quer cuidar da sua autoestima, do seu bem-estar, então é lá com a Ciência. Tome nota aí, está aí na tela para você, ó, que lá você encontra tudo para você, né, cuidar do seu bem-estar, da sua saúde, tem micropigmentação capilar, a LPF, que é a barriga negativa. Para você ficar animadíssimo. Ah, mas bota animadíssimo nisso, né? Anima mesmo. E o Garbaschi já foi lá, né? Já. Já fosse lá, né? Já. Por isso que eu estou nesse estado maravilhoso. Tá aí os contatos para você na tela aí, faça o contato tanto pelo convencional, pelo WhatsApp, né? Maiores informações você tem aí para, né, tratar da sua autoestima, da sua saúde, isso aí engloba tudo, né? Lá na Ciência Estética, tá aí, ó. Tá na tela para você, ó. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência. O patrocinador oficial é o pilar do São José. O São José que, olha, nesse final de semana, duas equipes do futebol gaúcho aí pela Série C. O São José foi derrotado pelo Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, por 2-0. O São José que tem aí um empate, agora uma vitória e uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série D, o Boa Vista venceu o Gaúcho, né, por 2-1. O Atlético de Santa Catarina empatou com o Caxias em 2-2 e o Avenida venceu o Ferroviária por 1-0. Voltando à Série C, o Juventude venceu fora de casa o Paysandu. A gente tem esse gol do Juventude, vamos dar uma olhada aí nessa vitória do Juventude. Gol, né? Olha só, que golaço, hein? É o Tinho, ex-Corinthians. E o Fábio. O Inter também, né? Não lembro. Jogou na lateral esquerda do Inter. Mas eu fico vendo essa cena, eu não sei se só eu que acho ridículo. O cara se ajoelhar atrás da barreira. Não é tático. Eu nunca vi acontecer isso. Não, mas isso aí tem uma explicação. Ela não vira rasteira. Isso aí tem uma explicação. Treino, mas
Mas olha ali, porque a barreira pula. Mas a barreira pula. Teve um jogo do Inter que fizeram por baixo também, o Ronaldinho Gaúcho fez. Olha lá, a barreira pula e toca por baixo. Eu concordo, eu vejo os treinamentos aqui, não precisa ajoelhar, né? Ajoelhar, tu acha ruim? Teve um período que os caras deitavam. Quero mandar um abraço para o Gilson Alves, do Diário de Santa Maria. Abraço, Gilson. E eu também quero mandar meus cumprimentos ao pessoal de Bento Gonçalves, que o esportivo voltou à divisão principal do futebol gaúcho. Esportivo que completa 100 anos esse ano. É verdade, é a volta de uma das equipes tradicionais. Mas o momento do Juventude é bom, né? Esse Paysandu será o adversário do Inter aí nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o Juventude, olha, está bem subindo tecnicamente, fazendo caixa, né? Havia empatado das duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro, uma em casa e outra fora. Agora foi buscar 3 pontos fora, quando o adversário é considerado um dos favoritos. Tinha empatado contra o Remo, principal adversário, né, do Paysandu na última rodada. E já nas oitavas de final, já passou 4 fases da Copa do Brasil. Então, o Juventude já arrecadou, são mais de 6 milhões de reais. Pagou a folha. Se querem que a Se querem que a dupla Grenal racionalize as suas participações no Campeonato Brasileiro, por que o Juventude não pode fazer o mesmo? Agora vai priorizar a Copa do Brasil. Fazer um enfrentamento de igual para igual com o Grêmio. Exatamente. Bom, mas na Série B do Campeonato Brasileiro, olha, preocupado, hein? Preocupação aí para o Brasil de Pelotas, que é o terceiro jogo e terceira derrota, nenhum ponto conquistado ainda. E aí no último sábado perdeu para o CRB por 2-0. Vamos ver aí os gols aí os gols do CRB. Esse foi o primeiro de pênalti aí, né? E olha aí, o Brasil... Dá para ensinar o do Alessandro. Olha aí, ó. Não teve nada de força. Canhotinho não teve nada de força, foi técnica. Olha lá, botou do outro lado. O D'Alessandro, ele fez o terceiro. Foi pancada. A bola bateu na rede e saiu do gol de volta. E aí o segundo gol. Agora a situação complicada essa do Brasil de Pelotas, que teve ameaçado, inclusive, de ser rebaixado, né? Mas isso se passa muito pelo planejamento que a diretoria fez lá em Pelotas, né, Cadu? Ano passado, a gente viu uma das cenas mais curiosas do futebol, onde na mesma mesa estava o Rogério Zirman, que seria demitido, e o outro treinador do Brasil. Passou o Campeonato Gaúcho, o cara que trabalhava muito no interior de São Paulo, trouxe vários jogadores de fora do estado que não conheciam o Campeonato Gaúcho, passou alguns perrengues no Gauchão 2019, e agora o Rogério volta com todo aquele elenco deformado, com os jogadores que não prestam, não funciona, e ele tem que fazer mágica. Pelo amor de Deus, o resultado tá aí. Eu acho. Entendo que o problema do Brasil é muito maior fora do campo do que no campo. Não que os jogadores sejam ótimos, não. Pelo que montaram dentro do campo para deixar à disposição do treinador. Olha aqui, pra gente viu ó, o pessoal aqui, o Mário dizendo, o Garbaço tem viseira, assim, tape é ótimo, tem que explicar ao telespectador o que significa. É que tape é do tempo dele. Ele foi um repórter da Santa Ceia, então o tape é do tempo dele. Santa Ceia. Eu saltava no pescoço dele agora. Fazia o Garbaço que nunca deu pedrada em treinador, né? Nunca deu. E o Mário Sérgio que disse assim, ó, fui eu quem disse que o Garbaço que dorme durante o jogo, e dorme mesmo, disse o Mário Sérgio. Viu? Foi ele mesmo que disse. Mas como é que ele sabe que tu dorme? Eu não posso dizer um nome para ele agora, eu vou dizer fora do microfone. Não vou dizer. Para encerrar, alguma novidade? Já saiu alguma partida lá, sorteio? Desculpa, Cadu, nada. Comebol acabou de travar a transmissão. Estão mudando as bolinhas. Em cerca de 5 minutos começa a dar Libertadores. A Sul-Americana já aconteceu o sorteio e os brasileiros já conhecem os seus adversários. Eu acho que vai dar Grenal. 10h30, 15 para as 11. Olha que vai dar Grenal, hein? Não vai. Tem a possibilidade, tem. Valendo uma janta lá naquele apoiador do Cadu, vale, né? Eu não acredito. Depois do lá, como é que é? Não é teste? Como é que foi? O teste mesmo. Ensaio. Não vai dar de novo. Os dois presidentes estão com medo de enfrentar. Como vai ser bom? Mas não é questão deles estar com medo de querer. Se der no sorteio, eles vão ter que jogar. Bom, ponto. Tá bom. Falou a sumidade. Mas se tu fosse presidente do Grêmio, que eu não sei se tu não é gremista, tu ia querer enfrentar o Internacional? Não queria. Bom. Não queria. Eu não sei se não é gremista. Não impede eu dizer que os dois estão com medo um do outro. Mas não é questão de medo, é uma questão até de respeito, né? É uma questão daquilo que o Darcy disse. Então, não tem porque é uma questão que tem adversário mais respeito mesmo. É questão financeira, é questão de ir mais adiante. E para nós é ruim, porque um dos dois vai ficar fora. É verdade. Bom, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais perto do Rio Grande do Sul, referência nacional.
Terça, quarta e quinta e os domingos, promoções do Barranquinho, né? Aí você o Complexo do Barranco à sua disposição. Eu vou para lá e para qualquer lugar com o meu Kia da São Motors. E aí são 2 endereços à sua disposição aqui em Porto Alegre. Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda na Avenida Ceará 370. Agora vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, para um jogo, para onde você quiser ir, para onde você for. E não quer saber de estacionamento, aí é Teletax, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Importante é a segurança, quem ele leva e quem ele traz. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Táxi Aéreo. Na sequência vem o jornal da RDC com todas as informações do dia, com a apresentação da jornalista Carla Bisol. Na sequência, o Cruzando as Conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes, né? E o assunto de hoje, a pauta é o debate sobre o orçamento federal na educação, com a apresentação do Guilherme Macalossi. Então, você continua com a programação aqui da nossa RDC TV. O nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Bom e excelente final de noite para todos vocês. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.